Muito bem, vamos lá. Então, aí, continuando aqui, a alma de Cristo tem uma santidade inata, substancial e incriada. Agora ele vai explicar tudo isso. Antes de tudo, pela graça única da união hipostática com o Verbo de Deus, que ultrapassa os maiores santos, anjos, inclusive a Virgem Maria, né? Claro, porque só ele teve essa união com o Verbo de Deus. É inata porque ele é o ungido do Senhor. Ele é reservado para as coisas do Pai e nasceu soberanamente agradável ao Pai. Sua santidade é anterior ao seu nascimento. Olha que incrível isso. Ou seja, claro, ele é o Verbo de Deus, então ele já é o santo, santo, três vezes santo, né? Santo, santo, santo. Enfim, apesar da sua alma ter sido criada para estar unida com seu corpo santo, pois é verdadeiro homem, sua santidade é incriada e substancial, porque ele é o sacerdote por toda a eternidade, verdadeiro Deus, unido hipostaticamente ao Verbo de Deus. Sim, então, ele é verdadeiro homem, ele tem um corpo e uma alma, como todo homem tem, mas ele está unido ao Verbo de Deus, então a santidade dele é incriada e substancial, né? Por causa da união hipostática de novo. A sua alma, olha que interessante isso, a sua alma foi criada em estado de vigília e livremente operante. A gente não sabe o que que é isso, né? A alma em estado de vigília, mas é como se ele tivesse acordado, a alma dele está sempre acordada, né? Em vigília, né? E livremente operante. Sim, porque Deus é o ser livre por natureza, né? Nós não somos livres, ele que é livre por natureza. Então, ele, como verdadeiro homem, também é, é livre por natureza. Livre por natureza? Sim, porque ele é o verdadeiro homem ligado ao Verbo de Deus, né? A sua existência, então, aquilo que a gente estava falando, a sua existência é única, Jesus é a própria santidade e não pode deixar de ser o Cristo. Ele vive numa ordem especial e sua alma, desde o primeiro instante, goza de um êxtase superior ao da contemplação e amor, que é o êxtase dos santos, né? Que, aliás, os santos não podem ficar sempre em êxtase, né? Eles entram em êxtase e saem do êxtase. Mas ele não, ele estava sempre em êxtase, né? Por quê? Porque ele estava na visão beatífica o tempo inteiro. Então, o êxtase dele é o êxtase do ser ou da existência, né? É o êxtase do ser, porque ele é assim, né? Ele não entra em êxtase porque alguém colocou ele em êxtase, né? Os santos entram em êxtase porque alguém que é Deus coloca ele em êxtase. Ele não, ele está em êxtase sempre porque ele é Deus, ele, né? Ele está unido hipostaticamente a Deus. Então a sua alma está contemplando a face do Pai. Olha que loucura, o tempo inteiro, desde a concepção dele até a morte dele e agora sempre na eternidade, mas quando ele esteve aqui sempre foi isso, né? Então, olha que lindo, o êxtase dele é regular, tranquilo e permanente. Porque os santos, quando entram em êxtase, eles param tudo, né? Eles não podem, eles não ficam andando e fazendo coisas, eles entram numa imobilidade assim, né? A gente vê os relatos dos santos, né, como que é o êxtase, eles entram numa imobilidade, a alma deles é elevada por Deus e eles têm visões, enfim, uma série de coisas acontece. Com ele não, com ele estava lá falando com o Pedro e também estava em visão beatífica, quer dizer, aquilo que eu estou falando, na forma dele funcionar não pode ser como qualquer homem, né? Ele é o verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E é diferente, ele é Deus. A personalidade de Deus é que existe nele. Então ele continua explicando: a alma do Salvador subsiste unicamente pela personalidade do Verbo, isso a gente já sabe. Ele conheceu sua missão desde o primeiro instante e ofereceu seu sofrimento espiritual e toda a sua vida
no primeiro ato de amor da sua concepção. Tem que tomar cuidado que tem muito padre que não fala isso não, tá, gente? Que fala que ele foi descobrindo. Tem padre que fala até que Jesus estudou para saber as Sagradas Escrituras, aí você fica assim. Então, você está na homilia, você está sentado, você tem vontade de desmaiar ou começar a chorar e falar, meu Deus, não é isso. Eu já ouvi tudo isso. Estou falando para vocês porque eu já ouvi as maiores barbaridades que dá vontade de levantar a mão. Por favor, leia E Padre ele, Garrigou quando estava, Lagrange. e ele, quando estava lá no templo com 12 anos, ensinando. Claro. Não, quando ele mamou em Nossa Senhora, ele era Deus mamando em Nossa Senhora, em visão beatífica e sabendo que ela é a mãe dele, que ele criou, ele sabe exatamente quem ela é, e São José, quando pegava ele no colo e tudo, ele sabe tudo. Enfim, bom, da santidade substancial e incriada, deriva nele a plenitude da graça santificante criada. Então, olha só, nós recebemos a graça santificante quando nós somos batizados, né? Porque a gente, pelo pecado original, precisa receber a graça santificante, aí nós somos filhos adotivos de Deus. Ele não, ele é filho de Deus por natureza, né? Ele é o único filho de Deus por natureza. Então, ele, quando foi, é, quando ele foi criado, ele tinha que receber essa graça santificante criada, porque ele é um homem, né? Com alma, corpo e alma, mas essa graça santificante dele tem a plenitude das virtudes sobrenaturais e dos dons do Espírito Santo, conciliáveis com a visão beatífica e a união pessoal do Verbo. Ou seja, tinha que ser uma coisa num nível assim, né? Porque, sim, para ele estar conciliado com a união hipostática, né? Que vai colocar ele em união com o Verbo de Deus. Então, a graça criada, ela é uma participação da natureza divina. Mas Jesus, verdadeiro homem, ele tem que ter essa plenitude da graça absolutamente, ou seja, em grau supremo. Porque, como verdadeiro Deus, não pode faltar nada nele. Isso a gente já viu lá em cima, né? Não pode faltar nada. Não pode. Ah, falta um pouquinho aqui da graça. Não, não pode, né? Outra coisa, Jesus não tinha fé e nem esperança, porque isso é uma coisa do humano que não, né? Ainda não viu a Deus, mas ele vê a Deus, então ele não tem fé nem esperança. Ele já está na realidade que é ver Deus face a face. Nós vamos perder a fé e a esperança quando chegarmos no céu, porque a gente vai ver Deus face a face. Mas ele tinha caridade em grau supremo, que é a virtude que vai ficar para todos nós também. E ele também não tinha penitência, tá? Porque a penitência é um ato do pecador. Ele era impecável. Ele tomou sobre ele todos os nossos pecados e se ofereceu para morrer por nós. Mas isso não é uma penitência. O ato penitencial é o ato próprio do pecador, e ele não era um pecador. Ele tomou para si os pecados. Então é uma diferença muito grande, tá? Da gente para ele. Isso é um dogma, tá? Proibido pela igreja de você falar que Jesus era penitente. Eu li sobre isso. Eles começou uma devoção por Jesus penitente, e isso foi proibido pela igreja. Não, Jesus não é penitente. O, o penitente é o pecador, tanto que Jesus fala: se não fizerdes penitência, todos perecereis. Então, ele é o único que não é penitente, né? Ele toma os pecados sobre ele, mas ele não é penitente, porque ele não é pecador. Aí a gente vai terminar com uma chamada de atenção, que é um erro progressista e modernista que os padres às vezes falam, que é isso aqui, ó. Eu já falei lá em cima, que a alma de Jesus não foi submetida às paixões, ele não tem as concupiscências que nós temos, tá? Não, não tem, simplesmente não tem. Ele não se tornou melhor pelo progresso das virtudes de boas obras. A Virgem Maria, sim, ela progrediu da plenitude inicial que ela recebeu ao nascer, né? Até a hora que ela é assunta ao céu. Mas ela também não tinha concupiscência, porque a concupiscência
é uma paga do pecado original, tá? E quando o Evangelho fala que ele cresceu em graça, foi a graça experimental, isso eu também expliquei, que ele tinha como verdadeiro homem criado. Então, aquela coisa, ele como verbo, ele criou todas as coisas, mas ele como verdadeiro homem, ele sabia de todas as coisas porque ele estava unido pela união hipostática ao verbo de Deus, ele tem a personalidade do verbo de Deus, ele sabe todas as coisas, mas quando, né, ele come é, quando ele mama, ele sente o gosto do leite da Virgem Maria pela primeira vez. Então, ele cresce na graça experimental. Só isso que ele cresce. E não é como Deus, ele cresce como homem, né? É isso. Ah, Deus não sabia então como é que era o leite? Não, ele sabia, mas Deus é um espírito que não tem papilas gustativas, né? Ele não. Então, Jesus experimenta como é sugar o peito da mãe, né? Como é. Ah, isso é incompreensível mesmo, porque ele sabendo de tudo vai lá e se sujeita a ser um bebê que não, né, que aprende a sugar o peito da mãe, que aprende a andar, que aprende a falar. É isso mesmo, é incompreensível. Agora a gente pode conversar. Pronto, acabou. Aí depois a gente vai estudar a inteligência de Jesus. Aí tem várias outras coisas para a gente estudar. Não acabou o estudo de Jesus, não. Fala, Carlos, fala, Jaque. Então, eu acho que a gente estava falando, né, de quando dizem que Jesus teve que estudar, sei lá, eu acho que as pessoas querem dizer que como humano, né, ele, não sei, eu não sei, eu não consigo Não, a gente acabou de entender, falar que ele é Deus. né? Não, sim, pois é, mas o que que será que elas pensam, né? Tipo, Não, elas não pensam, elas. Até porque quem fala isso são padres. Eu ouvi padres falando, né? Então é complicado, né? O padre falar isso. Jesus não precisou estudar, ele sabia a Sagrada Escritura toda. Ele estava lá na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é sobre ele. Ele sabe daquilo tudo, né? Se a Virgem Maria, que quando leu a Sagrada Escritura, o Velho Testamento, quando ela leu entendendo melhor do que o próprio Isaías que escreveu, porque ela era mãe de Deus, com uma inteligência 1000 vezes superior a qualquer inteligência, porque ela não tinha o pecado original. Imagina o que é Jesus, que é o Verbo encarnado. Ele sabe de absolutamente tudo. Tudo. Ele sabe, ele não fala que ele lê o pensamento do cara. O cara tá falando isso aí para, né, me constranger. Simão, me diz aqui uma coisa. Uma pessoa tem não sei o quê, não sei o quê. Aí o Simão, é. Por quê? Porque ele lê os pensamentos, ele sabe tudo, é. Sabe tudo. E se a gente não entender isso, a gente não vai conseguir. A gente vai ter um falso Jesus na nossa fé. E aí a gente tem uma possibilidade da nossa fé ser fraca, porque a fé verdadeira, ela tem que ser a fé verdadeira, que é essa, né? A doutrina da igreja é essa. Temos a igreja, né? Porque realmente o meu conhecimento é muito superficial. Eu estava refletindo sobre algumas coisas do que você falou. Ele se aniquilou. O que significa ele ter se aniquilado? Então, ter se aniquilado, talvez, aqui estou especulando, seja vir e, de fato, se comportar como um homem, embora fosse Deus. Porque, de fato, as pessoas conviviam com ele e entendiam ele, mesmo os apóstolos. Depois de um tempo é que foram ver, tu és o Messias, tu és isso, tu és aquilo e tal. Então, não tinha assim, tirando quando o corpo dele fica luminoso e tal, ele era um homem muito belo e tudo, mas era um homem à vista dos seus contemporâneos, né? Com particularidades que impressionavam a Sim, todos, né? Mas assim, as pessoas não enxergavam ele como não enxergavam como homem. Talvez por aí ele tenha se aniquilado, para poder,
de fato, está ali como um homem diante dos olhos dos outros Sim, homens, ele né? fala. Agora, uma coisa também, como possibilidade de, ainda assim, em alguns momentos, ele também não ser só um homem. Por exemplo, no nascimento de Maria, ela se manteve virgem, ele pode simplesmente ter passado, como uma vez eu ouvi o padre Paulo Ricardo falando, pela parede da barriga dela, como se fosse na época que o corpo dele era glorioso, que ele passou pela porta, mas nesse caso ainda não era glorioso. A gente não sabe É como uma é que é o parto de possibilidade, não é uma Jesus. verdade de fé. A gente É, não não é uma sabe. verdade. Sabe só que ele nasceu sem que a mãe perdesse a virgindade, né? Daí ele colocou que podia ter sido assim, mas aí nesse caso ele não estava ali exclusivamente. Não, é que a gente não pode separar nunca. Se a gente for Não, pensar assim, separar, não. ele não tem isso. É, Ó, uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, a e- personalidade dele é do verbo encarnado. Então, quando ele está mamando, é, a- é o verbo encarnado mamando. quando você fala que ele cresceu em graça experimental, ou seja, ele como homem, ele ele Ao mesmo precisou tempo, aprender a ler. mas E aí ele ele não pode ter deixou lido de ser o sobre. verbo. Não, sempre soube de tudo, É, concordo, mas essas duas coisas, sim, elas não precisam fazer sentido na nossa cabeça, porque simplesmente não vai caber. exatamente. Perfeito. Então, ao mesmo tempo ele foi homem, ele foi Deus, ele Sim, sabia, mas ao mesmo tempo ele estava crescendo em é, experimentação. Aprendeu a ler, a sim. mãe, que é quem mais está com o filho, deve ter ensinado muito a ele sobre, Aprendeu o ofício, sobre as né? escrituras, Com o pai, com São Sim, aprender aprendeu José. a com ler com São as José. escrituras, né? Os judeus, os ofícios da carpintaria, parece, Sim, e, 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 o- e o- e os judeus, eles praticavam a leitura exatamente em cima das escrituras, né? Eles aprendiam, era o material deles. Então, ele já sabia, mas também leu, aprendeu a sim, ler, porque era um homem. sim, Quando alguém, sim, eu acho que isso daí, eu tenho essa impressão, e quando ele fala, se alguém fala, quem eu sou, ele vai falar sobre Elias, ele fala com uma propriedade maior do que Elias, porque, como você disse, ele sabe tudo ali. sim, Ele sabe o verbo, né? E tá guiando. sim. É muito interessante. É muito incrível. É, É muito incrível. Imaginar assim, quando ele encontra a viúva de Naim, né? Ele já sabia que ele ia encontrar com aquela viúva, mas, no entanto, ele vai lá e faz. Não é que ele está fazendo uma cena, ele está vivendo aquilo para ele. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que ele ia viver aquilo é, tudo. É porque a gente não alcança como é que é isso, porque a gente não é assim. Mas o que a gente é, que a gente não pode perder de vista, é isso. Quando Jesus pede para a gente, é, ele como verdadeiro homem, ou seja, ele é o homem perfeito. Então ele mostra assim, ó, eu como homem perfeito, eu tenho vontade e inteligência, mas eu me submeti inteiramente ao Pai. Então ele fala para a gente, é isso que vocês têm que fazer. Só que a gente tem o pecado original, quer dizer, a gente tem a marca do pecado original. E para a gente, esse que é o problema. Como é que eu vou deixar minha vontade? A minha vontade é, é tudo para mim. Como é que é? Aí a gente começa a viver esse drama do aniquilamento, que é o que a gente tem que fazer. é. Eu tenho Você que falou morrer, sobre. eu tenho que É, morrer para mim mesma, para que Cristo viva em mim. Faz Tá, Paulo? mas como é que é isso? Isso é o seguinte: você quer fazer A, mas Deus quer que você faça B. Então não faça A e faça B. Aí você fala assim: pois é, mas eu não quero fazer. Aí começa o é. problema. Esse que é o E problema. Mas como que a gente começa. Aí é que tá, olha que beleza que ele faz. Como que a gente começa a fazer a vontade de Deus? Eu começo a fazer a vontade de Deus quando eu começo a não pecar. Então, eu já estou começando a fazer a vontade de Deus. Aí eu consigo ultrapassar o pecado mortal. Agora eu vou batalhar pelo pecado venial. Aí eu consigo. Foi assim que os santos fizeram.
E que Deus falou sempre assim, ele falava para os santos, né? Eu não sei qual foi o santo. Me dá aquilo que é só teu. O que que é só teu? O pecado, o mal. O mal e o pecado é só meu, não tem parte com ele. A gente viu isso aqui agora. Então, dar para ele é isso. Então, eu vou abrir mão disso. Então, eu vou abrir mão disso. Aí ele vai ter como entrar e fazer. Aí ele santifica a pessoa, né? Qual é o problema do santo? O problema do santo é que ele não tem essa resistência que a gente tem. Quer dizer, não é um problema, né? Nós é que temos o problema, que a gente resiste. A gente fica assim, meu Deus do céu. E a gente tem horas que a gente não consegue nem ver no que a gente está resistindo, mas a gente está. Eu acho impressionante eles passarem, alguns, né, passarem por coisas que, francamente, eles têm uma capacidade de luta muito grande. Porque Deus quem faz, mas Deus opera, mas o santo coopera, Sim, o santo corpo. É assim. firmemente. Então, aí é que tá. Eles têm a coisa que a gente Cada não tem, que é a coisa, virtude heróica. A virtude heróica né, não tem mais a minha vontade, acabou. é, 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 a é, igreja é que nem assim, Nossa Senhora e São José. Vai para o Egito. Aí tem gente que eu também já vi padre falando assim: não, aí Nossa Senhora foi com medo. Como medo? Ela e São José levantaram imediatamente. Tá, é para ir para o Egito, vamos. Sabe Deus o que que vai encontrar no Egito, onde é que vai ficar? Ninguém, nenhum de nós faria isso. Nenhum de nós faria isso, gente. A gente só vai para onde a gente quer. Deus mandar assim: ó, Flávia, agora você vai largar tudo. Para eu largar tudo, ele teve que acabar com tudo na minha vida. Ele acabou com o dinheiro, ele acabou com a família, ele acabou com não sei o quê, ele acabou com não sei o quê. Aí ele, né, ele tira tudo. Ele não faz assim. permite o sofrimento, né? Aí você sofre pra caramba. Por que que você sofre? A gente sofre simplesmente por causa do apego, gente. O nosso sofrimento não é outro além do apego. É só isso. A gente só sofre por causa disso. Eu me lembro eu sofrendo porque eu não tinha mais cartão de crédito, sabe? Aí você sofre, 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 mas você vai passando por aquelas coisas. Ou seja, o santo, ele não faz isso. Ele faz porque a vontade dele já está unida a Deus. A gente não, a gente tem que ser, Deus tem que tirar da gente, ele arranca da gente. Espera aí, você não está conseguindo me dar, Mas, ó, eu vou tem, arrancar de você. tem algumas pessoas, parece, né, que foram santos desde assim de início. Mas o mais usual é o crescimento. O santo rala, pelo que eu tenho lido. Santa Não Teresinha é, falava que ela foi preservada por Deus, né? Deus é, preservou ela do pecado. Ela não pecou, ela nunca cometeu um é, pecado mortal. E tem santos mas que não foram preservados do pecado. Por exemplo, Santo Agostinho. Aí você vai falar assim, mas como é que é isso? Deus é que sabe como é que é isso. Ele ah, quer fazer um santo preservando do pecado e ele quer fazer um santo não preservando do pecado. Cada um cada com um a tem sua uma história. graça, recebida E por com a ele, beleza da com a beleza santidade da de sua cada santidade. um. Exatamente. A Santa São Paulo Teresa também, d'Ávila, ela né? São Paulo. São ficava, Paulo matou cristão, imagina. é, Santa o, Teresa d'Ávila, que ficava no locutório do convento fofocando, conversando na fofoca, fofocando né, durante anos da vida muito dela. tempo. E Deus mostrou o lugar dela no inferno. Tipo assim, ó, você ia pra É. cá, tá? Tem santo que só fica com a perseverança, não tem mais nada durante muito tempo. Eu Nada. vi um caso, tipo assim, até como se tivesse perdido a fé, mas ele fica assim só na perseverança, não tem nada, no maridez, e vai, vai, vai. Sim, Ele até tem dúvida se já acredita em Deus, mas persevera, persevera, persevera. Tem casos e casos, tem. Madre porque Teresa de Deus, Calcutá, parece que ela ficou mais de 40 anos na noite escura da alma. É aquele Ela negócio, você não tá sem fé? Vai sem fé mesmo. Continua indo. é, Continua vai. isso, indo. Mas qualquer um de continua. nós pararia no meio do caminho. Tipo assim, cara, nada mais faz sentido para mim, então eu vou largar isso aqui. E o santo não. Quer ver? São Camilo de Lélis. Outro dia eu estava vendo um padre contando. Ele não conseguia parar de pecar.
E teve um dia que ele foi confessar com quem? Com São Felipe de Neri, imagina isso. Eu não vou mais me confessar, eu me confesso e eu peco, então eu vou parar de confessar. E São Felipe de Neri abraçou São Camilo de Leles, e com o abraço dele, São Camilo se converte. Porque o amor, né, dizem não, né? São Felipe Neri tinha o coração dele aumentou de tamanho num dia que uma bola de fogo entrou na boca dele, assim, e dilatou o coração dele de amor, que quebrou as costelas dele. As pessoas diziam que quando ele celebrava a missa, elas ouviam o batimento cardíaco dele, de tanto amor que ele tinha por Deus. Um abraço de São Felipe Neri converte São Camilo de Leles. Então, assim, é uma coisa louca o que eles vivem. E a gente tem que pedir essa loucura pra gente, porque se é para todo mundo ser santo, então tá, então eu quero essa maluquice Mas o toda melhor também, né? é o que vem em resposta a uma necessidade mais do que um pedido. Tipo, se a pessoa está passando pela dificuldade, aí ela, em humildade, pede por ajuda, sabe? Sim, Dentro do. é da- verdade. é porque esses sofrimentos eles são caridade, né? Sim. Eu hoje em dia olho para minha vida atrás assim e falo assim, gente, é isso mesmo, Deus tinha que ter me arrombado mesmo, porque eu não ia parar. E ele me tirou tudo e me arrombou. Ele destruiu tudo que eu construí sobre a areia. Ele destruiu, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu fiquei louca, fiquei deprimida, tudo aconteceu e aí eu me converti. Então, assim, é uma coisa assim, tem pessoas como eu, por exemplo, pessoa, né, aquela dura cerviz, mais de 30 anos recebendo graça de conversão, a pessoa não quer. Porque é isso, né? Agora a gente não consegue ver isso. Mas quando a gente morrer, a gente vai ver que é exatamente isso. Eu não quis por 30 anos, por isso que eu pequei, né? Por isso que eu sou uma É. grande pecadora. Por mais de 30 anos eu não quis. Deus me deu, me deu, me deu, me deu, me deu. Aí ele arrombou, acabou tudo. Blum! Chega, agora você vai deprimir, vai querer morrer. Agora sim você vai olhar para mim. Aí você olha. Então é uma coisa louca. É que nem a Maria Madalena, que é aquela mulher, aquela coisa mais linda do mundo, né? Tipo assim, ela encontrou o amor, assim, já não, nada mais valia a pena, tem sentido, porque ela entendeu tudo e pronto, se converteu e acabou. Né? Santo Agostinho, gente, Santo Agostinho falava para Jesus, ainda não. Ele já sabia que ele tinha que se converter, mas ele não conseguia largar a mulher. Falava, Senhor, ainda não. Que é isso? E Jesus foi lá e arrancou ele, né? E deixou ele prostrado no chão, caiu, assim, lendo um versículo lá, o cara. Blum! É uma coisa louca que Jesus É, ele faz. adiava, né? Ele Ele adiava. adiava. Ele falava, Senhor, ainda não. Eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu ainda não quero. Cara, que loucura. E que persistência de Jesus, hein? Que persistência de amor é esse, né? Que a gente não Então, entende. É uma então é loucura. exatamente isso. Ele não solta a mão um segundo. Não solta. Ainda bem. Ainda Ainda bem. bem, né? Obrigada. Obrigada. Graças a Deus. Olha que bom ter esperança, mas ó, Porque senão. Gente, o mundo ruim. eu olho para trás e falo assim, gente, se eu morresse naquele momento ali, eu ia para o inferno, de cabeça. Mas para de Eu pensar tava. isso, porque você não ia, porque não era o plano dele para você. Não, Isso já é passado. olha só, a gente, não é que a gente pare de pensar, mas a gente tem que ter uma coisa chamada compulsão do coração. Você nunca Claro, pode esquecer claro, que você nunca. foi Nunca. capaz de fazer as piores coisas. Porque Ah, é Nós sim. isso que somos, te né? Nós, segura também. sim. É isso É, de você tem que ficar perplexo com você. Tipo assim, a gente fica perplexo com a misericórdia de Deus, mas a gente tem que olhar para a gente e falar assim, cara, eu fico perplexa com a minha capacidade de fazer o mal.
a mim A mesma, né? primeira, a Não, primeira se a gente vez faz a me gente, imagina ocorreu, com os outros. É. ó, esse caminho de Santiago. Esse é o terceiro que eu fiz. Eu fiz de bicicleta, tenho uma artrose no pé, mas antes eu fiz dois, dois. Um foi o caminho português da costa e outro foi o caminho dos ingleses. E nesse caminho, primeiro que eu fiz, porque acontece, cada um faz de um jeito e tal, mas a maneira tradicional é você andando, isso se faz desde a Idade Média, e acontece, eu procurando entender que acontecia, é meio que um túnel de minhoca, sabe? Que você caminha muitas horas, é penoso, penitência, né? E aí você fica com a cabeça meio focada, fica meio alheio ao mundo. E aí uma coisa que me ocorreu sobre mim, e tem a ver com o que nós estamos falando. Eu pensei assim, "Cara, eu não sou uma pessoa boa, até aí eu já sei, mas nada me garante que eu não possa fazer tudo de novo." Foi isso que me ocorreu. Que eu vi, que eu pensei, Sim, bom, eu estou fazendo isso, aquilo outro, então eu estou me sentindo melhor. Daqui a pouco veio vindo, né? e isso foi uma Nesse graça, hein? processo, nesse processo, eu falei, pô, eu sou, tá dentro de mim tudo aquilo, cara. Eu não estou livre daqueles mesmos erros e talvez até Sim. outros. Carlos, os santos, eles eram, eles tinham isso assim escrito, estampado. Eu sou capaz de fazer tudo de novo, sempre. São Francisco de Eu não Assis, sabia, ele mas chorava vendo o cara ir para a forca. Não era ele que estava indo para a forca, era o cara. Aí o fradezinho que estava com o São Francisco, "Ah, por que que tá chorando? Porque eu faria pior do que esse homem." Ou seja, eles ah, sabiam que eles eram capazes. O claro, santo, ele não peca porque ele sabe que ele é capaz de fazer o pior. E ele sabe porque se ele está com a alma limpa, vai ser pior ainda depois. Porque, claro, Jesus mesmo falou: você varre a casa, quem vem depois ocupar a casa já vai vai trazer querer um demais. monte, tá tudo limpo, ó, vou fazer a festa aqui. Então, assim, cara, isso é uma loucura, porque eles têm isso estampado na cara dele. O meu pecado está sempre diante de mim. Eu escrevi isso aqui, ó. O meu pecado está sempre diante de mim. Eu sento aqui no computador e leio isso. Senhor, dai-me a compulsão de coração, dai-me a compaixão e a humildade, dai-me a desconfiança de mim mesma. Porque os santos, eles desconfiam dele. Não, 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 eu não vou fazer isso não, porque eu não vou, né? Por exemplo, um santo não fica Mas, junto com uma mulher sozinho num lugar, porque ele sabe que ele é capaz. Cara, Santo Tomás de Aquino pegou uma tocha de fogo para botar uma mulher para fora. Por quê? Porque ele sabe que ele é capaz de pecar. é São claro, José de Anchieta escreveu aquele poema imenso para a Virgem Maria numa praia, porque ele estava com um monte de índia nua na frente dele. é, Aquilo é a oração dele para ele não pecar. Cara, e não, a aí as carne pessoas falam é. assim: não, imagina. Mas de que é isso? Meu Vocês, coração é bom. Que isso? e eu sou homem, a, a coisa comigo é muito pelo olhar, né? Os homens é muito pelo olhar, né? Uhum. E Então, o que, e o que tinha mais uma tem hoje em época, dia é a mulher, né, é, mostrando tudo. agora, ir para uma necessidade de indicação médica e fazer é, exercício com peso, massa muscular e tal, diabetes, ir para uma academia, não é fácil, porque na academia as pessoas se expõem muito, né? E Sim, você Tanto de um tem lado quanto do toda outro. As essa área. pessoas estão sem noção. É, mas assim, é o mundo, né? É o mundo. Você tem que estar no mundo, né? É. mas aí Não, você Aí não você mas tem vai, isso que é porque virar. dificuldade. Você tem que virar se tipo um você. avestruz. Você enfia a cabeça, bota a cabeça para baixo É, e vai. ficava rezando o É terço isso, o tempo né? Ex- todo. Ficava, Exatamente, ficava você rezando não o é terço do o tempo todo. mundo. E rezando o terço todo, mas em algum momento tu, pô, vou Ó, dar um vai tempozinho cair aqui também. a nossa É, aula, Tá, daqui a tá? esqueci. um minuto. Falou. Isso. Tá bom, gente. Ai, como Deus é bom, né? Como Jesus é lindo.
É Ele que nos ajude. Próxima aula, Muito. Inteligência de Jesus. Ótimo. Até Fique lá. com Deus, salve Maria. Beijo, Tchau, tchau. Jack. Tchau, Beijo, Flávio. salve Tchau. Maria.